Adriano Martins de Sá Neto, presidente da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita ANFIP. Vossa Senhoria tem 10 minutos. Obrigado, deputado Eduardo Costa. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando nessa comissão. Cumprimento os meus companheiros de mesa, Luiz Henrique, Eduardo. Cumprimento o secretário Leonardo Rolim. Cumprimento também os deputados Ayrton Faleiros e o deputado Paulo Guedes, os demais deputados que estão aqui presentes, quem está nos ouvindo, as entidades. A ANFIP ela é uma entidade, é uma associação dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Ela completou 69 anos de existência, já vamos aí para os 70, e o que tem notabilizado a associação é justamente a gente fazer o aprofundamento dessa importante, desse desconhecido orçamento, que é o orçamento da Seguridade Social, que é escondido, que não tem o devido respeito do ponto de vista da leitura da Constituição, que é escondido, que não é debatido, que nunca, na realidade, só talvez no primeiro ano, tenha sido feito conforme imaginou o Constituinte de 1988. Então, a nossa apresentação tem esse condão de fazer, para o atual momento, a PEC 06, a gente sempre começa falando de qual previdência nós estamos falando. Nós estamos falando do regime geral. Bom, o regime geral, então, é isso mesmo que foi apresentado aqui. O regime geral compõe a Seguridade Social e é incorreto fazer esse ajuntamento da previdência do servidor público, pelo menos ainda o é à luz da Constituição. O servidor público federal está no artigo 40, o servidor militar é outra realidade, também está fora, e agora a PEC 06 consegue legalizar, entre aspas, esse discurso que a gente faz, que vem sendo feito pelos governos de maneira sucessiva, de fazer essa mistura, sendo que cada um tem, cada regime, se está separado na Constituição, é porque efetivamente tem um motivo. O regime geral é isso mesmo. Nós não concordamos, deixamos bem claro, que haja o rebaixamento, porque é rebaixamento do trabalhador rural, da previdência do trabalhador rural. Ele trabalha, tem uma lei de custeio. Se o custeio não é suficiente, o nosso entendimento é que deveríamos discutir o custeio, porque efetivamente não se consegue cobrar. Por que decisões do Supremo Tribunal Federal, o pouco que se cobra se reduz mais ainda? Tá? Mas, como a exposição é muito longa, eu vou pular a parte inicial e vou partir para aquilo que nos interessa aqui nessa comissão, que é... Vou passar aqui... Isso. Esse ponto, que foi o ponto objeto do requerimento, dizer que nós temos essa publicação, ela está disponível lá na ANFIP, aos senhores deputados que quiserem, é só ligar lá na ANFIP, a gente encomenda, a gente traz aqui o livro. Também está em e-mail eletrônico para ser baixado, e também nós temos em Word, Excel, da forma que vocês quiserem, os deputados quiserem, e quem está nos ouvindo, para verificar isso que é dito aqui. Individualmente, como é que é a situação, ou seja, o outro lado, o lado oculto, o lado que não chega no debate, porque a gente só fala de previdência do ponto de vista do custo. Né? É alto, esse é o problema, é porque é alto, então ela é alvo preferencial quando se chega num momento de crise, então precisamos começar pela previdência, e eu nem vou entrar aqui nos outros pontos que poderiam. Mas não posso deixar de comentar um fato, que é a emenda constitucional de número 95, que limitou todo o gasto primário da União, está limitado hoje ao crescimento da inflação. Logo, a previdência do regime geral já está fora da emenda 95. Porque eu tenho hoje, anualmente, nós concedemos mais benefícios porque a população está chegando à hora. Está havendo a transição? Está havendo. As pessoas estão batendo a porta do INSS, que está fechada, diga-se de passagem. Nós temos seguramente, e aí temos que verificar o que está acontecendo no INSS, por que o INSS não concede os benefícios, por que os benefícios estão atrasados, seguramente 2 milhões de benefícios. Eu acho que era importante o tribunal verificar, fazer uma inspeção, por que desse atraso, que atrapalha o direito de quem tem direito, impõe um ônus
porque há que se pagar com correção. Então, deveria ser verificado. Essa reforma, nós concordamos em gênero, número e grau. A reforma administrativa da Previdência, o dever de casa. Bom, a questão que foi colocada aqui dos percentual de pobres, né? Então, o que a gente verifica com esse gráfico, né? A crise econômica bateu na Previdência, né? A crise econômica bateu e nós temos aí a elevação do percentual de pobres, né? E aqui nós temos uma escolha. Senhores deputados, os senhores vão fazer a reforma, os senhores vão ter que escolher. Se a reforma for conforme encaminhada pela emenda número 6, vocês vão conviver agora com a parte de cima do gráfico. Vai aumentar o número de pobres, de idosos. Tá? Essa é a questão básica. Já está aumentando, a Previdência consegue amortecer, mas se a reforma passar, e não sou eu que estou dizendo, quem diz é a exposição de motivos da PEC 06. O famoso trilhão, o homônimo do nosso deputado, ele é em cima de quem? Está escrito, 80% da economia é em cima do regime geral, é em cima do benefício de prestação continuada, é em cima de quem recebe a fortuna de um salário mínimo do abono PIS/PASEP. Então, esse discurso, pessoal, vamos falar sério. Tá? Desculpem até, eu me emociono. Tá? Quem é o privilegiado? No governo, do ponto de vista econômico, do que vai dar resultado para o governo, é isso que eu estou dizendo para vocês. Os outros 20%, servidor público, não tem nenhum problema. O regime próprio do servidor público, o regime dos militares, eu posso falar em nome da minha entidade, em nome de um coletivo de servidores públicos, nós estamos lutando para apresentar emendas aqui. Estamos lutando, nós concordamos, podemos e devemos fazer ajustes paramétricos. Esta é a palavrinha-chave nessa discussão de reforma da Previdência. A Previdência não precisa de uma reforma estrutural como é a PEC 06. Nós temos que dar nome aos bois. A PEC 06 é uma proposta estrutural. Ela esqueça a Previdência como nós conhecemos até hoje. Esqueça, há uma nova Previdência, que ela é uma Previdência que, se der tempo, a gente entra nos detalhes. Mas eu vou adiantando aqui a apresentação. Então, o que a realidade nos mostra com essa publicação, a última em 2010 e agora em 2019? A quantidade, quanta Previdência, ou seja, conforme nós vamos concedendo os benefícios, mais importante vai sendo a Previdência para o funcionamento da economia desses municípios. Então, nós temos que em 91% dos municípios do Nordeste, por exemplo, o município recebe, as pessoas que residem nos municípios recebem diretamente mais recursos públicos, né, arrecadados em nome da sociedade, via contribuições, via impostos, do que os impostos transferidos pelo Fundo de Participação dos Municípios, que é a grande receita que os prefeitos têm para fazer a sua economia, para fazer o seu programa de governo. Então, isso é uma realidade que os senhores vão se deparar com ela. Os senhores prefeitos, quando vêm aqui a Brasília bater palmas para a reforma, saibam que haverá, sim, um impacto econômico à medida em que essa turma nova que pagou, que trabalhou, que chegou à idade de receber o benefício, de se aposentar, não mais poderá fazê-lo, ou terá que adiá-lo, ou terá que fazê-lo numa situação em que ele vai receber menos. Então, haverá, sim, um impacto bastante importante que tem que ser levado em consideração. A região norte, e aí aqui a gente fala um pouquinho sobre a região norte, é uma das regiões que mais teve um aumento de 2010 para 2017. Então, nós temos aí esse percentual que demonstra o quanto, para esses municípios da região norte, a Previdência Social é importante, mais ou menos na linha do que foi apresentado pelo colega aqui do TCU, que me antecedeu. Tá? Bom, nós vamos agora abrir a região norte e mostramos aí o estado do Amazonas. Eu não sei porque eu não marquei o do Pará, mas ficou do Pará, mas ficou marcado do Amazonas. Nós temos aqui 70% dos municípios receberam mais recursos
da Previdência Social do que os repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios. Nós também temos, isso a gente também acabou sendo bastante interessante e complementar a apresentação feita pelo colega do TCU, quando você baixa os municípios quanto menor o município, mais importante é. Então, isso está também demonstrado com essa apresentação, com esse número. E outra coisa interessante sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, um dadozinho interessante. Em 98 dos 100 municípios brasileiros que têm o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, 98 dos 100 municípios, o valor da Previdência supera o valor do FPM. Então, é uma coisa que fica para reflexão. Parece que quando a gente consegue abranger a totalidade dos direitos, a população recebe em dia, porque essa é uma renda certa, há uma melhoria dos indicadores. E, no contrário, quando a gente pega os 100 piores, é 32. Então, será que lá não está faltando previdência nesses 100 piores para que eles melhorem? Então, em linhas gerais, a apresentação era longa, vou ficar nos 10 minutos, fico para os debates, aí a gente faz toda uma avaliação da PEC 06 inteira, não só esse recorte que eu fiz sobre a importância da Previdência, mas isso é relegado a segundo plano, isso não é falado, isso vai ter um impacto com a PEC 06, dizer desse paradoxo do privilegiado, que é o mote principal da campanha, e da realidade. Tá? Então, privilegiado, se eu não me falha a memória, segundo o encaminhamento da proposta, respondendo a pergunta que o deputado fez, segundo o governo, é quem ganha rico, é quem ganha acima de, se eu não me engano, R$ 2.400. Acho que é isso que está na PEC 06. Então, acho que o privilegiado é todo mundo que tem acima de R$ 2.400. Acho que é o que eu me lembro. A Anfip, ela coloca à disposição dos senhores deputados todo o seu arsenal dos seus estudos, que faz ao longo dos anos. Temos aqui algumas discordâncias com relação à metodologia, mas só para terminar, dizer que precisamos separar a discussão regime geral, precisamos separar a discussão servidor público, a discussão militar. Juntar tudo isso, carimbar como privilegiado, dificulta a discussão, porque cada uma desses regimes de previdência, dessas previdências, ela já está num estágio mais avançado ou menos avançado de necessidade de reformas paramétricas, de parâmetros. E aqui eu não tenho como não lembrar que essa casa aprovou já uma dura reforma previdenciária do regime geral, que é o fator previdenciário. O fator previdenciário hoje já está em 86, 96, vai chegar em 2006 a 90, 100, que na prática fará com que alguém, para se aposentar por tempo de contribuição com 60 anos de idade, terá que ter contribuído durante 40 anos. Então, na nossa avaliação, a gente teria que fazer essa separação para cada subsistema de previdência, há um remédio diferente, há uma expectativa, há um tempo, há um sistema de financiamento, há uma discussão que não pode ser da maneira como está sendo colocada. A PEC 06, pela sua extensão, ela é uma mini constituinte. Na minha avaliação, ela precisaria de um debate muito mais aprofundado, com calma, nas diversas comissões, como está sendo feito hoje, porque previdência não é apenas o gasto, não é apenas o custo, não é apenas o fator que os economistas adoram, olhar para as contas públicas e olhar a principal conta e buscar nela defeitos. Ela tem, sim, o outro lado, o lado social. Ok? Muito obrigado. Eu agradeço os esclarecimentos prestados.